Boa noite, galera! Vamos lá, mais uma aula hoje, mais um videozinho. Dessa vez a gente vai falar sobre embargos de declaração. Daqui a pouco eu vou pôr a parte escrita para vocês lá no sistema, tá? Encerramos já a apelação. Agora a gente vai falar sobre embargos de declaração. Mais um recurso aí pra gente. Tem doutrina que fala que embargos nem é recurso. Tem doutrina que fala o seguinte: que embargos é um mero incidente processual. Por quê? Porque ele não tem o condão, ele não tem o objetivo de fazer o que os outros recursos fazem, que é modificar a decisão. Ele só quer esclarecer a decisão. Então ele não seria um recurso. Existe essa discussão, né, doutrinária. Alguns falam que ele é recurso, outros falam que não. Mas o CPC, gente, no 994, ele fala o seguinte: são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo interno, agravo de instrumento, inciso 4, embargos de declaração. Então, sim, pelo código ele é um recurso, tá? Recurso que serve para quê? Já falei, ele é diferente dos outros. Ele não tem um efeito devolutivo. Sabe por que ele não tem? Porque ele não serve para modificar, ele não serve para anular a decisão, ele não serve para reformar a decisão. Não é esse o intuito dele, ao contrário dos outros. Então ele não devolve o mérito para que o mérito seja reexaminado. Ele só quer esclarecer o texto. É como se você falasse assim: olha, juiz, este texto que você escreveu aí, eu não entendi nada. Dá uma esclarecida, dá uma melhorada aí pra gente, tá? Então, esse é o objetivo dos embargos, tá? Esclarecer e, no caso de omissão, suprir eventual omissão, tá? Bom, para começar, o código vai falar o seguinte: são cabíveis os embargos de declaração no caso de contradição, obscuridade, omissão e correção de erro material. Esse último não tinha no código anterior. Ele entrou no novo código, a correção de erro material, tá? E ele é um recurso cabível contra toda e qualquer decisão. O código anterior também falava que cabia um embargo só contra sentença e acórdão, tá? O código atual fala sentença, ele fala assim, toda decisão. A gente tem que lembrar quais são esses dois, vocês lembram? Eu tenho os atos praticados pelo juiz: despacho, decisão interlocutória, sentença e o acórdão que é feito pelos tribunais, né? Bom, antigamente só sentenças e acórdãos. Qual desses? Despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão são decisões. Todos, menos o despacho. Despacho não tem conteúdo decisório, então contra ele não cabe recurso. Então vai caber embargos contra o resto que é decisão interlocutória, sentença e acórdão. Então cabe embargos de declaração contra decisão interlocutória, sentença e acórdão, tá? Mas contra a sentença a gente não viu na última aula que cabe apelação? Mas cabe embargos também, gente. Cabe primeiro embargos para eu esclarecer o texto, eu ter o texto certinho, para depois eu tentar modificá-lo. Então cabe primeiro embargos, depois apelação. No caso da decisão interlocutória, primeiro embargos, depois agravo de instrumento. No caso de acórdão, primeiro embargos, depois recurso especial, depois recurso extraordinário. Sempre primeiro embargos e depois o recurso principal contra aquele ato, tá? Agora vamos trabalhar aqui com os casos de cabimento dos embargos, gente. Primeiro vamos trabalhar com contradição. É quando o juiz diz algo e depois ele diz algo ao contrário. Ele diz e desdiz, né? É como se eu tivesse, por exemplo, uma fundamentação que leva a crer que o autor está correto. E ao final o pedido é julgado improcedente, fica contraditório. Tem um caso que é clássico, gente, pelo menos uma vez por semana a gente faz isso. A gente tem que fazer esses embargos. A gente juíza uma ação e vai lá e pede assim 20 mil de indenização a título de danos morais. Aí o juiz vai lá e pede, na inicial, a justiça gratuita. O que o juiz faz? Defere a justiça gratuita, processa, né, aquela causa. Vai aí 10 anos. 10 anos depois ele dá a sentença, profere a sentença, falando o seguinte: julgo parcialmente procedente e condeno a pagar a indenização por danos morais de 10 mil. Como foi parcialmente procedente, eu perdi uma parte, né? Ganhei uma parte, perdi a outra. Aquela parte que eu perdi, ele me condena a pagar custas, mas ele tinha me dado justiça gratuita lá atrás. Aí eu tenho que fazer embargo de declaração, excelência. Existe uma contradição, porque nas folhas tais, ou no ID tal, o processo foi eletrônico, tá? Nas folhas tais, ou no ID tal, foi me deferida a justiça gratuita. Então agora eu não posso ser condenado a pagar custas. Esclareça essa contradição. E aí ele esclarece, né, suspendendo a exigência de pagamento de custas.
tá? Esses são os embargos de declaração por contradição. Por obscuridade. É quando o texto do juiz ele está obscuro, ele tem palavras ou expressões de duplo sentido e a gente não consegue realmente entender o que ele quis dizer ali, tá? Então, neste caso, a gente também usa a obscuridade para ele esclarecer o texto. Não existe uma contradição, mas o texto não está claro, o texto está confuso, tá? Erro material. Erro material é erro de digitação, gente. Outro dia mesmo eu vi um caso que era assim, o juiz falava, era ação de indenização por danos materiais e morais. Aí o juiz falava assim, condeno a Tim a pagar indenização por danos morais a fulano de tal. Aí, segundo tópico, condeno a Tim ainda a pagar também indenização por danos materiais a Tim. E condeno a Tim a pagar a Tim? É claro que ele errou, que em vez de Tim tinha que estar o nome do autor. Isso é um erro material. Pode fazer embargos por causa disso também. E por fim, é o caso da omissão, tá? E aí é um caso mais complicado, porque o Código estabeleceu exatamente o que ele considera como omissão. Tá lá no artigo, vou ler para vocês, 1022, parágrafo 1º. Ele fala o seguinte: considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso do julgamento. Então, se eu aleguei que existe um precedente, o juiz tem que se manifestar quanto àquilo. E também incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, se vocês não lembram, ele fala dos casos em que não se considera fundamentada a decisão. Então, a omissão, ela cabe quando o juiz deixa de falar sobre um precedente ou quando o juiz não fundamenta a decisão, tá? É o texto do artigo 1022, ok, gente? Então, esses são os casos de cabimento dos embargos. De novo, embargos não quer mudar a decisão. Ele só quer esclarecer o texto. Claro que ao analisar os embargos, pode ser que o juiz mude a decisão. Por exemplo, se ele tinha deixado de, se na contradição ele tinha me condenado a pagar custas, e aí ele, porque ele deixou de analisar a justiça gratuita, e aí ele volta, ele corrige aquela contradição, eu não vou ter que pagar custas. Então aquela condenação que existiu da custa já não existe mais. Então pode ser que ao esclarecer o texto haja uma modificação, mas não é essa a ideia, não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer o texto, tá? Bom, qual que é o prazo para interposição dos embargos? Cuidado, embargos têm prazo de somente 5 dias. Todos os recursos têm prazo de 15 dias, lembram? Exceto os embargos, que são 5 dias. 5 dias úteis a contar da publicação da decisão, tá? Não pode esquecer isso, essa é super pegadinha de prova, gente, super, tá? Embargos têm prazo de somente 5 dias, tá? E aí o que acontece? Eu tenho lá a decisão, em 5 dias eu faço meus embargos, tá? Como eles não têm efeito modificativo, nem precisa intimar a parte contrária para razoar. O juiz vai ter mais 5 dias para decidir os embargos. Então eu interponho em 5 e o juiz tem mais 5 dias para decidir. O juiz cumpre esse prazo, professora, de 5 dias? Lógico que não. Vocês sabem que não. Por força do artigo 227 do CPC, que fala que ele pode prorrogar os próprios prazos. Mas a lei fala que o procedimento é esse. 5 dias para interpor, mais 5 dias para que o juiz decida. Agora, detalhe. Se por um acaso, ao resolver a contradição, omissão, obscuridade ou erro material, puder vir a ter alguma modificação na decisão, aí sim o juiz tem que intimar a parte contrária para contrarrazoar. Então a regra é, não precisa intimar a parte contrária para contrarrazoar. Eu interponho em 5 dias e o juiz decide em mais 5. Quem decide é o próprio juiz. Eu interponho no juízo ACO e o juízo ACO é que vai decidir os embargos. Afinal, ele que fez o texto, ele que tem que esclarecer o texto, tá? Então vamos lá, interposição no juízo ACO no prazo de 5 dias e julgamento pelo próprio juízo ACO no prazo de 5 dias. Exceção, puder ter efeito modificativo. Aí eu vou ter interposição no prazo de 5 dias, intimação da parte contrária para contrarrazoar em 5 dias e decisão pelo juízo ACO no prazo de 5 dias, tá?
Bom, tem preparo? Não tem preparo. Vocês lembram o que é preparo? Eu espero que vocês lembrem, né? Que preparo é o pagamento de custas mais porte de remessa e retorno, né? Bom, não tem preparo. Embargos de declaração é o que a gente chama de um recurso 0800. Ele é grátis, eu não preciso pagar custas para recorrer, tá? Então lembra, é 0800. Efeitos. Eu falei que no começo do vídeo, eu falei que ele não tinha efeito devolutivo. E vocês lembram que o único que tem efeito suspensivo previsto em lei é a apelação. A gente falou isso na última aula, né? Então, qual que é o efeito dos embargos? Se não é nem devolutivo nem suspensivo. É um efeito interruptivo. Por quê, gente? Porque ele interrompe o prazo para interposição do recurso principal. Interromper é diferente de suspender. Quando eu suspendo um prazo, a hora que acaba a causa da suspensão, eu tenho o resto do prazo. Quando eu interrompo, a hora que acaba o momento da interrupção, eu tenho o prazo todo de novo. Então, se eu proferir uma decisão hoje, aí daqui a 5 dias eu interponho embargos. Quando esses embargos forem julgados, eu vou ter mais 15 para apelar. Os primeiros 5 dias antes de eu interpor os embargos não contam, porque é interrupção não é suspensão. Então, o prazo dos embargos é interruptivo. Ele interrompe o prazo para interposição do recurso principal. E quando os embargos forem julgados, aí sim eu vou ter o prazo de 15 dias para interpor o recurso principal, tá? Efeito interruptivo. Gente, olha como é que essa situação ficou interessante. É um recurso que eu tenho 5 dias para fazer, é recurso facílimo de fazer, gente. Coisa de 2 horas, em 2 minutos a gente faz. Não pago custas, posso fazer à vontade. E ele interrompe o prazo para o outro recurso. Se eu tô cheia de serviço, é uma sexta-feira, véspera de feriado, chega uma decisão, uma sentença que eu tenho que recorrer, o que eu faço para ganhar tempo? Taco lá embargos. Não vou pagar custas, ainda vou interromper o prazo, que só vai começar a correr depois que ele for julgado. Ou seja, tem advogado que usa os embargos só para ganhar tempo, professora? Tem, aos montes. E o judiciário sabe disso. E o legislador também sabe disso. Por isso ele incluiu o artigo 1026, parágrafo 2 ao 4, no texto da lei, dizendo o seguinte, que se você fizer embargos com intuito manifestamente protelatório, quer ver o que fala aqui? Quando manifestamente protelatórios embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa. Ou seja, se eles perceberem que você está só ganhando tempo e que você não tinha motivo para fazer embargos, o que eles vão fazer? Te dar uma multa de 2% do valor da causa. Tá, gente? Desculpa, eu tô um pouquinho congestionada, mas não tô com coronavírus não, espero, né? Vocês também esperam, né, gente, que eu não pegue coronavírus, né? Eu sei que vocês têm bom coração, no fundo, bem lá no fundo, tá? Então, vamos lá. Se os embargos forem manifestadamente protelatórios, essa é péssimo. Manifestamente protelatório. Ô, gente, manifestadamente é algo expresso, você manifesta. Você já viu alguém fazer embargos? Oi, quero ganhar tempo? Isso não existe. Eu nunca olhei 20 anos, eu nunca vi isso na minha vida. E ninguém nunca vai ser tão retardado assim, né? Então, aí já tem um problema no texto da lei. Agora, quando parece que eles são protelatórios, o juiz pode dar uma multa de 2% do valor da causa e esse valor é revertido ao embargado. Então, cuidado com isso. Professor, isso acontece muito? Olha, já vi acontecer algumas vezes, mas não é comum. Na Justiça do Trabalho, se você for empregador e fizer embargos, você vai levar essa multa, pode ter certeza. Mas na Justiça Comum não acontece tanto, não. Pelo menos eu já vi acontecer algumas vezes, mas não é sempre. Aí, gente, tem gente que vai lá e reitera os embargos, insiste nisso, tá? E aí o que acontece? O valor sobe de 2% para 10% do valor da causa, né? Porque a pessoa insistiu, então agora ela vai ter que pagar mais, né? E eu só vou poder fazer outros embargos quando eu pagar o valor da multa dos outros 2, né? Uma coisa maravilhosa isso. É uma penalidade, tá? Outra coisa importante para falar sobre os embargos é o princípio da fungibilidade. Na verdade, a gente já falou sobre isso
quando a gente falou sobre o princípio da fungibilidade, vocês lembram? É o artigo 1024, parágrafo 3º. Se eu fizer embargos contra uma decisão monocrática do relator, sabe, quando o meu recurso de apelação, por exemplo, vai para a segunda instância e o relator faz o juízo de admissibilidade, e aí, ele fazendo o juízo de admissibilidade, ele, por exemplo, não conhece um recurso, eu posso recorrer dessa decisão através de agravo interno. Mas se em vez de fazer agravo interno, eu faço embargo de declaração, e o julgador acha que o certo seria agravo interno, ele não precisa deixar de conhecer o meu recurso como isso. Ele vai receber o errado como certo, os embargos como agravo interno, e vai julgar os embargos como se fosse agravo interno, tá? Vou ler para vocês. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este um recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente no prazo de 10 dias, né? No prazo de 5 dias. Ou seja, desde que eu avise o recorrente, eu posso receber o agravo interno com o embargo de declaração como agravo interno, tá? Gente, outra coisa aqui importantíssima. Presta atenção. Imagina a seguinte situação, galerinha. Eu tenho lá uma decisão que eu tenho uma sentença. Prazo de 15 dias para apelação, 5 para embargos. É uma sentença que teve sucumbência recíproca. Pedido julgado parcialmente procedente. Tanto o autor quanto o réu podem recorrer. O autor recorre no segundo dia, através de um recurso de apelação. O réu faz embargos no 5º dia. O que vai ser julgado primeiro? A apelação que foi feita no segundo ou os embargos que foi feito no 5º? Os embargos que foram feitos no 5º. Embargos sempre são julgados antes da apelação, tá? Aí vamos julgar os embargos antes da apelação. Quando eu julgo dos embargos, era, por exemplo, embargos por omissão. E aí o juiz acaba julgando um pedido que ele não tinha julgado antes. E julgando o pedido a favor do réu, não a favor do autor, né? Julgou o pedido improcedente. E o autor não tinha apelado desse pedido, porque esse pedido não tinha sido julgado. E ele fez a apelação antes dos embargos. Ele pode complementar a apelação dele? Em tese, ele não poderia. Princípio da consumação, já apelou. Mas como houve modificação no texto, e isso prejudicou, ele vai poder complementar no prazo de 15 dias. É o que fala o artigo 1024, parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Então, eu tenho uma situação de sucumbência recíproca. Pedido julgado parcialmente procedente. As duas partes podem interpor recurso. Autor e réu. Autor recorre no segundo dia, através de apelação. Réu recorre no 5º dia, através de embargos. Esses embargos mudam a decisão e ferram o autor. E ele não tinha recorrido disso porque o texto era outro. Ele pode complementar? Pode, no prazo de 15 dias. Ok, gente? E o último, artigo 1024. Eu vou ler para vocês antes de explicar, tá? Consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante pleiteou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. O que significa isso? Vocês lembram que a gente não pode inovar? Eu falei isso, inclusive, na apelação, você lembra? Em sede recursal eu não posso inovar, a não ser que seja um fato que ocorreu depois da sentença ou que eu não tinha conhecimento dele. Um fato superveniente ou um fato novo mesmo, né? Pois bem, mas às vezes, quando a gente fala em pré-questionamento, é mais do que isso, gente. É o seguinte, além de não poder inovar, quando eu chego no recurso especial, no recurso extraordinário, o tribunal vai revisar a decisão. Ele não vai decidir nada novo. Então, além de eu ter questionado, é necessário que eu tenha tido uma resposta. Porque ele revisa aquela resposta, né? Agora, se eu questionei e fui ignorada e o juiz se omitiu, como é que o tribunal vai revisar se ele se omitiu? Aí eu faço embargos de declaração por omissão.
E ainda que ele rejeite esses embargos e continue se omitindo, considera-se que eu pré-questionei, porque eu insisti e fui mais de uma vez ignorada, tá? Gente, ok, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre embargos. Acho que eu falei tudo sobre embargos, espero que tenha esclarecido, que vocês tenham gostado. Eu vou colocar hoje um texto sobre embargos também no sistema de vocês e no grupo do WhatsApp, e a gente vai poder conversar sobre isso. O turno da noite eu converso sobre isso amanhã à noite, e o turno da manhã a gente vai conversar na próxima semana, tá? Na terça-feira, ok, gente? Então, recapitulando aqui um pouquinho, embargos é o recurso cabível contra o quê? Contra todo e qualquer tipo de decisão, decisão interlocutória, sentença e acordo. Qual que é o objetivo dele? Não é reformar ou anular a decisão. O objetivo dele é esclarecer o texto. E ele só é cabível quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Prazo de 5 dias úteis para interpor, contando da data da publicação da decisão. Não tem preparo, não tem custas. E o efeito dele é interruptivo. Interrompe o prazo para para a interposição do recurso principal, tá? Sempre a gente julga primeiro os embargos e depois o recurso principal, tá? Como é que é o procedimento dele? A gente interpõe em 5 dias, o juiz julga em 5 dias. Se por acaso o efeito puder ser modificativo, eu vou interpor em 5 dias, intimar a parte contrária para contrarrazoar em 5 dias e o juiz vai julgar em mais 5 dias, tá? Ele tem o princípio da fungibilidade, no caso do agravo interno, pode ser recebido os embargos de declaração como se agravo interno fosse. Se alguma das partes tiver recorrido com o recurso principal antes do julgamento dos embargos, ela vai poder complementar em 15 dias. Se eles forem protelatórios, multa de 2% do valor da causa revertido ao embargado. Se ele reiterar, essa multa sobe para 10%. E para fazer o pré-questionamento, eu tenho que ter, né, em sede de recurso especial e recurso extraordinário, eu tenho que fazer embargos se houve omissão, né? Falei sobre tudo com vocês aqui, sobre tudo. Eu sou fantástica mesmo, viu? Maravilha. Duvido que a aula do Vinícius é tão boa quanto a mim. Duvido mesmo, né? Então, gente, ó, um abraço. Morrendo de saudade de vocês. Até amanhã. Beijos.